Capítulo 565, Round 2, Parte 3. Mesmo com sua sede de conhecimento queimando intensamente, Lit e Solo sabiam que era melhor não correr para frente sem sentido. Lit expandiu a zona de silêncio para não ser interrompido pelos guardas da cidade e lançou uma rajada de raios. Mesmo a guarda total seria inútil se seu usuário não fosse rápido o suficiente para reagir às informações fornecidas. Kieran praguejou enquanto seu corpo entrava em convulsão. A lâmina presa em seu corpo era um condutor perfeito, permitindo que a iluminação contornasse a barreira defensiva da armadura. A fusão na escuridão o impedia de sentir dor, mas a corrente elétrica ainda acionava seus neurônios motores ativos. Tendo o oponente perdido sua mobilidade, Lit empurrou o ceifador através do corpo de Kieran até que seu cabo atingiu seu peito. Com um pulmão perfurado e o veneno inundando o sistema sanguíneo do assassino, Lit tinha quase uma certeza de ter controle absoluto sobre seu inimigo. Uma pena que quase nunca é o suficiente. Ele pensou. Pelo menos agora ele não pode usar o revigoramento. Eu poderia questioná-lo, mas se o cara da cimitarra estiver por perto, ele terá todo o tempo de que precisa para lançar seus melhores feitiços, se não mesmo uma matriz. É hora de descobrir se estamos sozinhos ou não. Hora de morrer, humano. Você não deveria ter mexido no meu território. A voz de Lit em sua forma híbrida era um resmungo baixo, como se as palavras fossem meio faladas e meio rugidas, tornando-as irreconhecíveis. O florete foi direto para o coração de Kieran, forçando a mão de Deraniel. O homem do deserto de sangue não teve escolha a não ser abrir os passos de dobra que ele tinha em mãos enquanto desembainhava sua espada. Custou-lhe a armadura que vinha preparando desde o início da emboscada. Outro dos pontos fortes do espelho de vigilância era a possibilidade de projetar matrizes de uma distância maior do que normalmente era possível, tornando-o uma ferramenta perfeita para os despertos trabalharem em equipe. Aquele idiota. Ele não apenas teve sua bunda entregue a ele antes que eu pudesse terminar meu feitiço, mas também conseguiu irritar uma besta imperador. Animais idiotas, eles são quase tão irritantes quanto Kieran. Deraniel pensou. Atrás de você. Solos avisou Lit quando seu sentido de mana detectou a abertura do corredor dimensional. Era muito longe para Lit apunhalar o oponente antes que ele pudesse reagir, então Lit fingiu ignorância até o último momento. Só então ele se esquivou do ataque, rolando para o lado enquanto usava magia espiritual para lançar o assassino indefeso contra seu companheiro. Porra! Deraniel disse, incapaz de expressar o quão frustrado estava. Ele tinha apenas duas opções. Piscar e ficar à mercê do inimigo ou matar Kieran com as próprias mãos. Magia dimensional era a única maneira que ele tinha de alterar o caminho de sua lâmina, mas Lit tirou a escolha de suas mãos, lançando uma corrente de chamas originais contra os dois despertos que estavam prestes a colidir. Deraniel praguejou novamente, piscando para ele seu companheiro em direções opostas. Ele não fez isso para proteger Kieran, tanto quanto para criar dois pontos de saída de uma vez. Ele apostou na sorte, esperando que a besta imperador seguisse o teleporte errado. Lit ativou a variação de magia espiritual que aprenderá no laboratório de Zolgrish. Demônios das trevas. Ele gritou apesar de estar profundamente envergonhado de sua personalidade atual. Falar como um senhor malvado o fez se encolher até os ossos. Ele injetou sua mana pura dentro de sua sombra e então o expandiu. Como um sol negro, o teleporte tinha uma área de efeito muito menor do que a magia espiritual, então os dois despertos ainda estavam ao seu alcance. Kieran estava muito ocupado cuspindo sangue para não se afogar em seus próprios fluidos para notar sua sombra ganhando vida, enquanto Deraniel ativou a magia de fusão assim que percebeu que uma força invisível estava restringindo seus movimentos. O que é isso? Não apenas o aperto que ele sentia por todo o corpo estava ficando mais forte em vez de desaparecer, mas sua força vital estava sendo sugada também. Levou apenas um momento para perceber que sua própria sombra agora tinha olhos amarelos e estava enrolada em seus membros. Ele se libertou com um pequeno flash de luz que dispersou a escuridão e então ele piscou.
Droga, a versão sombria da magia espiritual tem um ponto fraco ainda mais fácil de explorar do que o normal. Ratpak que não percebeu porque é um idiota, pensou Lit. Em vez de perder tempo perseguindo Deraniel, Lit foi atrás de Kieran. Evitar que um inimigo fugisse e o outro se curasse era impossível, então ele decidiu cortar suas perdas junto com a cabeça do assassino. Nós precisamos de ajuda. Deraniel gritou com seu amuleto comunicador em pânico. 2 contra 1. Quão patéticos são vocês dois? Respondeu uma voz feminina cheia de desdém. Você não pode me matar. Eu sou o Kieran, tentou dizer, mas o florete encantado de Lit, totalmente infundido com ar, fogo e magia das trevas, acabou com a barreira da vestimenta negra. Morto, Lit completou a frase por ele. A merda. Esqueça o saque, essa coisa vai explodir. Solor disse quando percebeu que todos os pseudonúcleos do equipamento do assassino estavam se tornando voláteis. Não é necessário, Lit riu, enquanto piscava para si mesmo e para o cadáver nos lados opostos de Deraniel. Deraniel agora precisava se arriscar com 2 tipos de falecimento. Ou ele enfrentou a explosão e pegou a espada da besta demoníaca nas costas, ou levou a explosão nas costas e foi espetado pela frente. Entrar em pânico e usar o amuleto do comunicador não o deixou foco suficiente para lançar um teleporte rápido o suficiente para se salvar. Felizmente para ele, a pessoa do outro lado da chamada não estava se recusando a ajudar. Ela só precisava de tempo suficiente para travar em suas coordenadas. Ela apareceu bem na hora, usando a barreira de várias camadas que preparou para salvar Kieran e conter a explosão. Seu companheiro bloqueou o florete que se aproximava com uma grande espada que ele era capaz de empunhar com apenas uma mão. Ele era um homem bonito que parecia ter 20 e poucos anos. Ele era ainda mais alto do que Lit em sua forma híbrida e tinha a constituição de uma montanha. Ele usava uma armadura leve que cobria seus sinais vitais e suas articulações com pequenas placas de metal sobre um conjunto de roupas de caçador de alta qualidade. Lit o reconheceu como um estilo originário do Império Gorgon. O jovem tinha cabelos loiros e olhos azul celeste. Para matar Kieran tão rápido, você deve ser um oponente digno, ele disse. Pena que você não pode me machucar com essa agulha, cai fora. Lit rugiu enquanto se infundia com todos os elementos, enquanto o jovem fazia o mesmo. Núcleo de mana azul profundo, forte como um touro, bom equipamento. Especialmente a espada, disse Solos. Que merda, Peleon não pôde acreditar em seus próprios olhos quando a criatura mais baixa e muito mais magra o empurrou de lado. A forma híbrida de Lit tinha as mesmas habilidades que a humana. No entanto, apesar da diferença de constituição, graças ao seu treinamento constante e refinamento corporal, seus músculos eram ainda mais poderosos do que os do gigante. No momento em que Peleon tentou lutar força contra força, Lit evitou, fazendo o inimigo perder o equilíbrio por sua própria investida. O jovem era um excelente espadachim, mas o ágil florete explorou sua fraqueza e deslizou como uma cobra por sua guarda, abrindo feridas profundas em seus 4 membros e prejudicando sua força. Capítulo 566, Round 2, Parte 4. Peleon conseguiu bloquear a última investida de Lit com um cabo em forma de gancho de sua arma, quebrando o florete com um movimento rápido de seu pulso. Eu correria se fosse você, ele disse com um sorriso. A criatura agora estava desarmada e a ilha encerrou a explosão. Juntos, eles eram imbatíveis. Porque perdi um brinquedo? A besta demoníaca zombou. O florete foi apenas um dos protótipos fracassados de Lit na tentativa de replicar as propriedades de sua espada. Tendo lutado muito com Glória e Fria no passado, era uma das armas que Lit conhecia a melhor. Além disso, devido ao seu peso leve, exigia uma quantidade mínima de ingredientes. Ele teria preferido evitar usar o guardião enquanto estava em sua forma híbrida. Era a arma característica de Lit Veren, mas ele não podia se conter agora que eram 3 contra 1. Além disso, ele tinha vindo preparado. Venha, minha alma. Sinta minha ira. Um conjunto de gigantescas asas membranosas saltou de suas costas quando o espaço na frente de sua mão foi dilacerado por chamas esmeraldas.
Uma luz misteriosa pintou a noite de verde, enviando arrepios na espinha tanto dos homens da vigília noturna quanto dos despertos. Uma pequena esfera de pedra emergiu da fissura e se transformou em uma enorme espada negra. Eu não vou lutar contra um virgulingo que possui um bolso omni apenas para vingar um idiota como Kieran. Estou fora daqui. A ilha agarrou Peleon e Deraniel pela gola de suas camisas e se afastou. Os vários feitiços que Lita acabara de conjurar atingiram apenas o ar, então ele os dissipou antes que a confusão pudesse chamar muita atenção. Depois de verificar com seus sentidos místicos se ele realmente estava sozinho, ele seguiu o exemplo e abriu uma série de passos de dobra, levando a destinos aleatórios antes de retornar ao seu quarto na mansão de Crumb. Tanto Lir quanto Solus estavam quebrando a cabeça, tentando decifrar as palavras da mulher desperta. O que é um virgulingo? O que é um bolso omni? E como você fez aquela coisa com as chamas esmeraldas de novo? Pensou Lit. Eu? E as suas asas? Desde quando você pôde fazer isso? Solus não tinha ideia do que ele estava falando. Eu estava apenas flexionando meus ombros para a pose de Overlord maligno enquanto você revestia o guardião para torná-lo irreconhecível. Talvez minha segunda força vital esteja crescendo com o tempo. Porque toda vez que saímos em busca de respostas, só obtemos mais perguntas. Lit não tinha como saber que a razão pela qual a ilha preferia recuar era sua dimensão de bolso, que outras criaturas chamavam de bolso omni. Ao contrário de itens dimensionais comuns, uma vez que um mago imprimiu um bolso omni, eles podiam acessá-lo sem realmente carregá-lo consigo. Isso os tornava imprevisíveis e geralmente apenas seres antigos e poderosos como Teca tinham um. A ilha o reconheceu porque, devido ao anel de Orion que protegia a existência de Solus, Lita aparentemente não carregava nenhum item mágico enquanto estava em sua forma híbrida. Ela não tinha ideia de que o longo sono de Solus havia destruído todos os tesouros que continha. A ilha não tinha vontade de lutar contra um inimigo desconhecido de posse de um tesouro enquanto Deraniel ainda estava completamente chocado. Lita experimentou algumas vezes tirando vários objetos de tamanhos diferentes de sua dimensão de bolso, mas nada aconteceu. Lit suspirou quando algo puxou seu ombro, quase o fazendo tropeçar. Uma de suas asas atingiu o guarda-roupa sem que ele percebesse. Ele precisou de várias tentativas para dobrá-los acima dos ombros e ainda mais para fazê-los desaparecer dentro de suas omoplatas antes de voltar à sua forma humana. Droga! Tenho certeza de que posso derrubar alguns despertos desse nível com a ajuda de Fria, mas 3. Lit deixou de lado todas as perguntas que tinha para ponderar sobre sua situação. 3 é um assunto totalmente diferente. Para piorar as coisas, pode haver na verdade 5 deles. Solus apontou, fazendo Lit gemer. Você está certo. A merda da igreja dos 6. 6 idiotas intitulados brincando de Deus como humanos. É mais provável que eles estejam apenas ajudando nos bastidores. Cuidar de uma religião requer tempo e esforço, enquanto os problemas de Zantia só começaram após o bloqueio de inverno. Acho que você pode estar certo, pensou Lit. Ainda não tenho ideia de qual é o fim do jogo, mas aqui está o que acho que pode estar acontecendo. Por alguma razão, eles têm uma rixa comigo. Eles sabem que sou um ranger, então eles usam a igreja para me chamar aqui. Talvez a tempestade de neve seja apenas uma coincidência, ou talvez eles previram sua chegada antes de me chamarem aqui. Sem portais, ninguém pode me ajudar. Em teoria, estou sozinho. O lado bom é que, se eles tomaram tantos cuidados, isso significa que não podem ser detectados. Esse é um brinquedo com o qual posso mexer. Lit pegou seu amuleto do exército e chamou seu supervisor, contando a ela tudo sobre a emboscada e os 2 indivíduos misteriosos que ele relatou como capazes de usar um tipo estranho de magia como Nalear, o matador de família. Quando seu amuleto do exército a acordou no meio da noite, Camila não se importou em como ela estava vestida. A runa de Lit só poderia significar uma emergência. Ela enrolou um lençol em volta da camisola o mais rápido que pôde e atendeu a chamada. Deuses! Eu verifiquei a previsão do tempo dos magos. A tempestade vai durar pelo menos uma semana.
Vou garantir que eles enviem a você um spellbreaker o mais rápido possível. Nesse ínterim Camila cerrou os dentes. Pela primeira vez desde que entrou para o exército, ela odiou seu trabalho pelo que foi forçada a dizer. Continue a missão. O alto comando concorda conosco. Seu dever é descobrir se existe alguma correlação entre a igreja e essa doença falsa. Você está autorizado a agir como governante de Zantia até que a crise seja resolvida. Quanto àqueles assassinos, você pode me fornecer uma descrição. Eu posso fazer muito melhor. Lee teve que reprimir um sorriso de escárnio e uma bufada enquanto projetava os hologramas dos dois despertos. O assassino estava morto, mas o homem do deserto de sangue estava prestes a entrar em um mundo de problemas. Daí o escárnio. O bufo foi devido à sua incapacidade de mostrar os hologramas dos outros dois despertos que ele conheceu antes. Eles enfrentaram um híbrido, não Ranger Veren. Ao expô-los, ele se exporia também. Dessa forma, se o assassino tivesse um mestre vingativo, eles teriam dificuldade em rastrear o culpado. Excelente. Estou encaminhando nossa conversa agora. Fim de transmissão. Ela o chamou de volta em seu amuleto civil, implorando que ele ignorasse as ordens e ficasse seguro. Demorou um pouco para acalmá-la, mas depois que a ligação terminou, Camila não conseguiu dormir até o amanhecer. Nas horas seguintes, o relatório de Lit passou pela cadeia de comando oficial e não oficial. Havia mais de um oficial de classificação intermediária generosamente pago para relatar palavras-chave como Nalear e magia incrível. Depois de montados, demorou apenas 1 hora para chegar aos ouvidos certos e errados. Os reais não gostavam que os despertos mexessem com seu território, e nem mesmo Tiris. Deraniel era um estranho, então ele não caiu sob o guarda-chuva do livre-arbítrio que ela concedeu aos cidadãos do reino de Grifon. Você está louco. O mestre de Deraniel, Taza Arquinos, estava louco de raiva. Continua no próximo vídeo.